Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Olá, boa tarde. Motociclista atropela adolescente em Vila Velha. O estudante está internado em estado grave. O suspeito estava em uma moto, atingiu a vítima e fugiu. Quem ama os animais vai te entender muito bem, Reinaldo. O caseiro chora, mas tem esperança de reencontrar Ben-Hur, Brinquedo e Gato Preto. Os cavalos eram o xodó da família e foram roubados. O TN pede a sua ajuda para encontrarmos os animais do Reinaldo. Olha, não basta ter um currículo completo, é preciso demonstrar atitude na entrevista de emprego. E a roupa que você veste pode contar pontos. Não precisa usar peças caras. O segredo é passar uma boa impressão. O TN conferiu as dicas que o Cine ensina para os candidatos. Mais um advogado capixaba entra na justiça e consegue liberação do pagamento de pedágio nas praças da Eco 101. Distribuição de balas no dia de São Cosme e Damião termina em briga na ilha de Santa Maria, em Vitória. Policiais usaram até spray de pimenta. Várias crianças passaram mal. Ele jogou pimenta na minha garganta. Alongar o corpo evita dores e complicações na coluna. No lazer ou a trabalho, ficar o dia inteiro na frente do computador sem se exercitar pode causar sérias consequências. Veja os cuidados simples que evitam complicações na saúde. Parecia uma oficina, mas era um ponto de desmanche de veículos na rodovia Serafim Dereze, em Vitória. O jovem que teve a moto furtada denunciou o caso à polícia. Dramas de família. Estudante é esfaqueada pelo pai e o homem ainda tentou incendiar a própria casa. Eles precisam de cuidados especiais. Eles também precisam de carinho, de sorrisos. Você vai conhecer um curso que forma cuidadores de idosos. Na Serra, as inscrições já estão abertas. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, Torino. Nós voltamos bem rapidinho porque nós amamos vocês. Até já. Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Muito obrigado, sempre, claro, pela audiência que você nos dá. Agora, quem tem algum animal de estimação sabe da importância que esse animal representa em nossas vidas. É muito amor envolvido. Quando ele vai embora, quando morre, é como se alguém da família estivesse partido. Pois é, agora imagine quando ele é roubado. Isso mesmo, criminosos levaram 3 cavalos de uma família na Serra. O filho do casal não quer nem ir para a escola mais. Ben-Hur, Brinquedo e Gato Preto eram o xodó da família. O arame farpado da cerca de onde os cavalos ficavam foi quebrado com vergalhão. Os 3 foram levados durante a noite. Só de relembrar a cena do pasto vazio naquele dia, o caseiro se emociona. Foi uma tristeza grande, porque a gente pede informação, ninguém dá, a gente anda, entendeu? Já andei mais de 3 dias direto, desde quarta-feira pra cá. Eu não tô parando em casa, é só andando, a pessoa liga, fala que viu em tal lugar, a gente vai e nada, entendeu? Então meu menino tá muito triste. Entendeu? Ele não tá querendo ir mais pra escola. Entendeu? Então é só tristeza mesmo. Há 2 meses, os cavalos passavam o dia pastando nesse terreno, às margens da rodovia Aldifax Barcelos, na Serra. Logo cedo, depois da ração, Reginaldo trazia os 3 para cá e buscava no fim da tarde. Ficavam aqui para ter mais espaço. 6 horas da manhã, e antes de sair de casa, eu acordava, dava ração. Trazia para o pasto e então era 4h30 da tarde, retornava com eles para casa, dava ração e ficava preso no lote. Só que o lote lá é pequeno. Então, por isso que eu trazia para cá e cortava capim, comprava silagem, entendeu? Para poder tratar dos animais, para eles manter numa forma bonita para poder a gente andar. Os animais foram levados na noite de quarta-feira da semana passada. Por um imprevisto, Reginaldo não conseguiu chegar em tempo no portão aqui do terreno, que fica lá do outro lado. Ele achou que não fosse ter problema. Só que quando chegou aqui pela manhã para alimentar os animais, eles já não estavam mais. Ben-Hur, Brinquedo e Gato Preto eram o xodó da família que cavalgava junto todos os domingos. O valor dele é demais, porque era a alegria que eu tinha final de semana,
de montar eu, meu filho, minha mulher e sair para ir nos passeios, entendeu? É melhor do que estar na rua andando à toa. O empresário que doou os cavalos a Reginaldo entende o sofrimento do caseiro. Ele tem vários animais e confessa que justamente por conta da insegurança, eles dormem trancados. A pessoa quando tem um animal e gosta dele, seja equino, bovino, qualquer animal de grande porte também, ele tem estimação e faz tudo por ele e se perder, sente mesmo. Eu cuido dos meus, ele me dorme trancado, debaixo do cadeado. Senão é perigoso. Reginaldo chora e ainda tem esperança de reaver os cavalos. Deus quiser que eu tenha esperança, onde estiver, de alguém que tenha Deus no coração, de me ligar para eu poder achar meus animais. Os cavalos de cor escura têm a marca S7 do lado esquerdo. Quem tiver alguma informação, denuncie para a polícia pelo 190. Agora as imagens de um grave atropelamento em Vila Velha. A vítima é um adolescente de 13 anos. Ele foi atingido por uma moto e o condutor fugiu sem prestar socorro, Torino. Olha, pessoal, o Murilo está internado e, de acordo com a família, não reconhece ninguém. No local onde o menino foi atropelado, moradores reclamam da alta velocidade dos veículos. Câmeras da região registraram o acidente. E você vê agora. O garoto olha para os lados da via e aguarda o momento de atravessar. Do outro lado da rua, um colega parece conversar com ele. O menino, então, decide ir até o amigo e, sem perceber, uma motocicleta em alta velocidade surge, o atingindo em cheio. O impacto forte chega a arrancar o tênis do garoto. Mesmo a gravidade do acidente não fez com que o motociclista parasse para ajudar a vítima. A própria população se desespera e tenta socorrer o menino. A vítima foi Murilo Márcio Poletti Emerick, de 13 anos. Ele estava indo para a escola. Neste vídeo, Murilo aparece internado no Hospital Infantil de Vitória. O pai relata que o garoto não está se lembrando de familiares. Me reconhece como pai, ele tem a confiança, ele olha, me abraça, fala que me ama. Quando qualquer um pergunta como é que é o nome do seu pai, ele não lembra. Como é que é o nome da mãe, ele não lembra. Não lembra que tem um irmão. O médico falou que isso, com o tempo, pode estar voltando. A princípio, ele não tem sequelas. O acidente foi na segunda-feira, por volta de 1h da tarde, na estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Garoto, em Vila Velha. A via é de grande movimentação de pedestres, ciclistas, carros e motos. O problema é que, segundo a população, os condutores costumam trafegar em alta velocidade. Que é um local que acidente pode acontecer a qualquer momento. De vez em quando acontece, direto. Né? Ainda mais nesse cruzamento que é direto. Se não olhar direito mesmo, é atropelado. A identificação do motociclista que atropelou o Murilo ainda é um mistério. Apesar da ocorrência ter sido registrada poucas horas após o acidente, familiares afirmam que o documento não ficou pronto, o que estaria atrasando e dificultando as investigações. Na tentativa de encontrar o homem que não prestou socorro, o pai de Murilo faz um apelo. Eu peço assim, quem viu esse acidente, por acaso tirou uma foto, registrou alguma coisa desse motoqueiro, ou de repente o motoqueiro chegou em casa com a moto quebrada, uma bisa amarela, entregue essa pessoa para a polícia para que a justiça seja feita. Wesley Prates, o pai, olha, o Murilo vai ficar bem. Esse rapaz aí que passou de moto tá pensando que é quem? Valentino Rossi? Corria demais, amigo. A PM informou que a ocorrência do atendimento pode ser retirada na sede do Batalhão de Trânsito, que fica na rua Bernardino Monteiro, 77, no Parque Moscoso. E quem tiver informações sobre o motociclista que atropelou o adolescente, por favor, pode ligar para o Disque Denúncia, não precisa se identificar. O número é 181. Em tempos de crise e desemprego, conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho é um horror. Jorge Bitt, amigos, é um desafio mesmo. Mas quem é tímido ou tem dificuldade para se comunicar pode ter ainda mais dificuldade. Olha, por isso, Torino, quem procura o Cine da Serra recebe um treinamento antes de passar pelo processo de contratação. Uau. Dicas de como se vestir, como preparar o currículo e o que fazer durante a entrevista de emprego, e tudo de graça. Que joia. Edivaldo e Débora, os dois têm muito em comum. Moram na Serra, estão desempregados, em busca de uma oportunidade e com dificuldades para falar em público, inclusive durante a entrevista de emprego.
A gente não tem aquele desenvolvimento até não falar, né? Não tem aquela cultura até não falar. A gente vai ver, fica até frustrado, na verdade, né? Aquela vergonha de querer falar. Mas que quando a gente começa a falar, vem um desenvolvimento, né? Eu sou muito tímida, eu travo na hora, eu tenho muito problema com timidez. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda aqui da Serra descobriu que 40% dos candidatos que são encaminhados para vagas de emprego são reprovados durante a entrevista. Aí, ela decidiu fazer algo por eles, dar um curso de orientação profissional, para que menos portas se fechem para eles no futuro. A orientação profissional funciona como uma espécie de capacitação em que o candidato será preparado para diferentes situações no processo de contratação, como falar com o entrevistador. É importante o entrevistador saber que ele pode, saber que ele pode perguntar à empresa alguns interesses. Ele precisa saber, quer saber alguma coisa, como funciona o trabalho, qual o horário de funcionamento, ele pode perguntar. E às vezes a pessoa vai para essa entrevista, fica igual uma estátua, né? Acha que não pode perguntar nada porque fica com medo. Então a gente dá todas essas dicas. Se vestir adequadamente para a entrevista. É muito importante que as pessoas não estejam nessas entrevistas com decote ou com roupa amassada ou com roupa suja, né? Ela não precisa estar com uma roupa chique, não é essa a orientação. Pode estar com uma roupa simples, porém bem alinhada. E é claro, elaborar um bom currículo. O currículo seu não precisa ter fotos, não precisa ter detalhes do que você faz no final de semana, nada disso. Então você tem que se pontuar. Um currículo é bom que ele seja simples, mas que ele traga as suas informações, né, de documentação pessoal, o endereço, o telefone, os seus contatos. Isso é uma coisa muito importante. E sabe a Débora que mostramos no começo desta reportagem? Pois é, ela é extremamente tímida e conseguiu conceder uma entrevista, né? Que beleza! Pois é, a orientação profissional acontece às terças e quintas-feiras no Pró Cidadão em Jacaraípe. As inscrições podem ser feitas até 1 hora antes do evento. A distribuição dos tradicionais doces do dia de Cosme e Damião terminou em confusão na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Os policiais usaram até spray de pimenta para conter uma discussão de moradores. Durante a distribuição, 2 crianças teriam começado a brigar. A mãe de uma delas teria agredido uma das meninas. Aí a confusão foi generalizada. Uma viatura da Polícia Militar passava no momento. Os PMs foram ao local na tentativa de separar a briga. 2 policiais começaram a jogar spray de pimenta em direção aos moradores. Repare que uma senhora já estava no chão. Em volta, várias crianças, inclusive um bebê que estava no carrinho. Algumas crianças choraram, estavam com falta de ar e ardência nos olhos. Ele jogou pimenta na minha garganta. Em seguida, os policiais entraram na viatura e foram embora. Eles estão doidos. Olha, a polícia analisou as imagens e disse que a atitude dos policiais foi correta e necessária para conter a confusão no local. Ressaltou que, como não houve feridos graves, não havia necessidade de socorro. Olha, o que parecia uma oficina era, na verdade, um ponto de desmanche de veículos na rodovia Serafim-Derenze, em Vitória. Um jovem que teve a moto furtada descobriu que o veículo estaria no local e denunciou o caso à polícia. Veja bem. Na oficina, os PMs encontraram várias peças de motos e bicicletas. Também havia veículos com placas adulteradas. Era tanto material que esse caminhão e a carroceria da viatura ficaram lotados. Ele foi vítima dos criminosos. Teve a moto furtada na última quinta-feira e recebeu a informação de que ela estaria numa oficina na Avenida Serafim-Derenze. A polícia foi acionada e descobriu o ponto de desmanche. Fiquei sabendo que a moto estava na Serafim-Derenze no desmanche de moto. Só que, porém, eu não sabia que realmente se era um desmanche. Que eu fui cedo, olhei o local, avistei algumas motos lá dentro, só que não deu para mim entrar porque o rapaz estava lá. E eu sozinho não sei o que vinha me esperar. Fui até o local com os rapazes que tentaram me ajudar, uns amigos. Achamos o local e avistamos duas motos assim que deu para ver e fora as que estavam lá dentro, que estavam tudo roubadas. Estava dando, a gente consultou e deu como se fosse roubadas, furtadas. Durante a abordagem, um jovem que estava na oficina também foi encaminhado à delegacia. Ele tinha ido ao local buscar uma moto que deixou para consertar. Na realidade, ele colocou a moto lá para consertar e o rapaz não consertou. Aí, como o rapaz devia que não acertou a moto, ele ficou com raiva e falou assim, vou pegar umas ferramentas aí para poder dizer que
pelo menos para pagar. Aí o policial pegou, algemou ele e prendeu ele. E tá dizendo que ele tá roubando também, que ele faz parte do roubo. Então não tem nada a ver com isso. Se não fosse ele também não tinha achado nada, não tinha descobrido nada. Olha, apesar do relato do pai, a polícia informou que o jovem detido foi autuado por furto qualificado e encaminhado ao presídio. Mais um advogado conseguiu na justiça o direito de não pagar pedágio na BR-101, a BR não duplicada. A decisão vale para 7 praças ao longo de toda a rodovia, tá? A liminar foi concedida ao advogado Alessandro Rúdio Broeto, de Santa Teresa, região serrana do estado. Olha a rodovia aí no seu vídeo. Ele alegou à justiça que sofreu um acidente de trânsito há 5 anos e esperava ter mais segurança na rodovia com a duplicação. O juiz Alcemir dos Santos Pimentel, que concedeu a liminar, entendeu que, apesar de estar recebendo o pedágio, a Eco 101 não estaria fazendo as melhorias na rodovia. Na semana passada, um advogado de Linhares já havia conseguido o mesmo benefício. Mas, ontem à tarde, queridos amigos, a Justiça suspendeu a liminar concedida ao advogado de Linhares. O argumento foi de que a Justiça Estadual não pode julgar o caso por se tratar de uma rodovia federal. A Eco 101 disse também que vai entrar com recurso para suspender a segunda liminar também. Cerca de 23 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. Aqui no estado são 250 mil pessoas nessa faixa etária. Gente que nessa fase da vida precisa de muita atenção, carinho e cuidados especiais. Estou chegando nessa faixa etária, tá? Na Serra, um curso gratuito está sendo oferecido para quem quer aprender a cuidar direitinho dos nossos vovôs e vovós. E as inscrições já estão abertas. Eles compartilham sorrisos, boas histórias e principalmente experiência. São essas coisas que fizeram com que Joelma se apaixonasse em cuidar de idosos. É um trabalho bem legal, bem bacana. São pessoas queridas que a gente trabalha e que transmite muito carinho pra gente, profissional que trabalha com eles também. Pois é, vamos então conhecer um pouquinho essa turma. Você tá lembrado que no início eu falei de sorrisos? Sim, Dona Iracema, de 75 anos, é o bom humor em pessoa. Com ela não tem tempo ruim, não. Vamos, pessoal. Aqui sou uma família. Eu sou sozinha, né? Então aqui tem um monte de irmã, colega, cunhadas, parentes, tudo parente. Sinto em casa. O dia que não tem aqui nada pra fazer, eu fico triste. Pensa que acabou? Você tem que conhecer a Dona Mafalda, maior figura. É o lugar que a gente mais se encontra aqui, entendeu? Em supermercado, igreja, a gente só se vê agora aqui, é o nosso auge para se encontrar. Então eu amo tudo isso. Vem pra cá, doente sai bom. E para saber cuidar ainda mais dessa turma, Joelma vai fazer um curso para cuidadores de idosos. Ela quer buscar especialização dentro dessa área. O curso de cuidador de idosos hoje vem trazer para mim uma melhor qualificação, uma profissionalização melhor, para a gente ter mais conhecimento, né, na área do idoso, que é uma área bem ampla. E o curso de cuidador de idosos vai me ajudar a ingressar mais ainda no mercado de trabalho nesse mundo, que é tão interessante, que é o mundo da terceira idade. O curso será oferecido pela Secretaria de Saúde da Serra entre os dias 19 e 20 de outubro e é voltado principalmente para familiares de idosos. Ao todo, são 100 vagas. As inscrições podem ser feitas nas 38 unidades de saúde do município. Dentro da programação, nós vamos contar com palestrantes, né, que vão abordar vários temas, como saúde bucal, patologias e cuidados do envelhecimento, prevenção de quedas, né? A gente transmite um pouco do que a gente sabe, mas a gente aprende muito mais com as vivências que eles têm, com certeza. Eles precisam de cuidado e atenção para continuar esbanjando todos esses sorrisos. Os interessados podem procurar qualquer unidade de saúde da Serra. Para se inscrever, basta informar nome completo, telefone e endereço. Hora de injeção de esperança. Vamos às oportunidades de emprego. Há chances para auxiliar administrativo, analista contábil, técnico em refrigeração e soldador. Os interessados devem cadastrar o currículo no site, está aqui embaixo do seu vídeo, mas vou falar também, psicohistory.com.br. Estudante é esfaqueada pelo pai em Vitória. O homem ainda tentou incendiar a própria casa.
A garota tem 14 anos de idade. Teria sido esfaqueada durante uma discussão com o pai. O caso aconteceu na Ilha do Príncipe. O suspeito ainda tentou atear fogo na casa, mas acabou preso. De acordo com a polícia, o agressor seria usuário de drogas e teria problemas psicológicos. A adolescente foi socorrida e levada para o Hospital Infantil de Vitória. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional da capital. A reportagem completa desse caso você acompanha daqui a pouco no Ronda Geral. Olha, passar o dia inteiro na frente do computador faz parte da rotina de muita gente, seja no trabalho ou no momento de lazer, né, Torino? São horas e horas sentado fazendo movimentos repetitivos. As consequências são dores nas costas, no pescoço e também nos braços. Os meus estão aqui arrasados. E o problema pode estar na sua postura, tá? Mas tomando alguns cuidados é possível evitar esse tipo de situação. Aprenda aí, ó. Trabalho de escritório é assim. Horas e horas em uma cadeira de frente para o computador. A Ohana trabalha em uma empresa de contabilidade na Glória, em Vila Velha, e essa é a rotina dela há 5 anos. A gente trabalha aqui durante 9 horas todos os dias, o tempo todo sentado. Tanto tempo assim na mesma posição não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer aquele desconforto que daqui a pouco se transforma em um incômodo e, por fim, pode virar uma dor chata. A gente faz alongamento, dá uma andada, vai no banheiro, bebe água, vai fazendo um exercício para tentar dar uma amenizada. Né? Estica um pouco a coluna. Estica um pouco a coluna. As pessoas que ficam sentadas por horas em frente a um computador geralmente têm dores nas costas e na nuca. Mas essas dores podem aparecer também nos punhos, nos cotovelos e nos ombros. São sinais que o nosso organismo dá devido à má postura e ao movimento repetitivo. E se a pessoa não prestar atenção a esses avisos, a situação pode piorar, como explica o médico Bernardo Terra. Isso gera tendinites, bursites, né? Principalmente na região do antebraço, do cotovelo, tá? Podendo também ir para o ombro, né? E na região da coluna vertebral. O ortopedista orienta essas pessoas que trabalham nessa posição sentada a fazerem uma pausa. Assim as dores não aparecem e não atrapalham. Interessante essa pessoa dar pausas aí de 40 em 40 minutos. Não necessariamente precisa ser uma pausa prolongada, mas uma pausa aí de uns 2, 3 minutos, faz algum tipo de alongamento, toma uma água. Além das pausas, existe também uma orientação de postura que evita as dores e inflamações. Sabemos que é difícil ficar retinho o tempo todo, mas é necessário. Você deve encostar a parte baixa da coluna no assento, né? Isso é essencial. O caso da Ohana ainda não chegou ao consultório de um médico. Ela consegue dar um jeito quando as dores aparecem e lembra que é importante sim prestar mais atenção na postura. A gente tenta ficar na postura, mas não é sempre que você consegue ficar durante o dia todo na mesma postura. Aos poucos você vai relaxando o corpo, na hora que você vai ver, você já tá numa má postura, que com isso vai causando as dores. Mas tem que lembrar. A gente só lembra quando dói. O médico também explica que é importante que a tela do computador sempre esteja na altura dos olhos. Isso evita dores no pescoço e nos ombros. Um jovem acusado de homicídio foi preso ontem à noite com drogas e munição. Isso aconteceu em Cariacica. Thalisson Andrade Santana, de 20 anos, conhecido como Sansão, tem a força, né? Foi detido no bairro Santa Rosa. Olha o Thalisson aí com a coleira nos braços. Com ele, os policiais apreenderam pinos de cocaína, crack e também munição. Contra o Thalisson havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi encaminhado com toda a delicadeza ao presídio. Morcídio começou a trabalhar cedo. Aos 12 anos, já ajudava o pai na roça. Depois que veio para a cidade, passou a ganhar a vida como motorista de caminhão e ajudante de carga e descarga. Do trabalho pesado, herdou um problema grave na coluna. A situação ficou tão complicada que as pernas dele travavam e ele caía. Foi preciso operar.
mas nem a cirurgia devolveu-lhe as condições necessárias para trabalhar. Muita dor. Se eu ficar muito tempo sentado, dói muito. Se eu caminhar muito, eu tenho que caminhar devagar. Por conta da dor, o senhor não consegue fazer um trabalho pesado? Não aguento. Não é 20 quilos, um saco de argamassa ou qualquer outra coisa assim, eu não consigo, entendeu? Tenho dificuldade. Seu Morcídio recorreu ao INSS, apresentou os laudos do médico que o operou e, mesmo assim, o órgão disse que ele está apto para trabalhar. Como não conseguiu receber benefício algum e também não consegue trabalhar, o motorista vive como pode. Os amigos, né? Amigo e pessoa próxima que sempre está me acolhendo e me ajudando. O senhor chegou a imaginar que o senhor fosse passar? Não esperava não. Eu sempre fui muito honesto, correndo atrás o tempo todo e não esperava de parar numa situação dessa. Para piorar a situação, por indicação do INSS, o Detran recolheu a carteira de habilitação dele. Se pudesse voltar a dirigir... Daria para me fazer alguma coisa assim. Me ajudava muito e correr atrás dos meus direitos, que eu creio sim, como uma pessoa humana eu tenho alguns direitos sim. Que seria reconhecido pela justiça, que é o que eu espero. O caso do seu Morcídio tem dois lados, o que diz respeito à questão previdenciária e o outro referente à carteira de habilitação dele, que foi recolhida pelo Detran. Quem vai nos ajudar a responder essas questões é o advogado Paulo Henrique Monteiro. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O que pode ser feito nesse caso? A questão dele previdenciária é um caso que até está tendo muitas demandas nesse sentido. Porque o governo está fazendo pente fino e muitas das vezes a pessoa tem a incapacidade e tem o benefício cessado. Entraria com a ação de restabelecimento desse benefício, que aí vai ser nomeado um perito especialista na doença dele para averiguar se existe ainda essa incapacidade. Comprovando essa incapacidade, ele pode receber esse auxílio doença ou até uma aposentadoria por invalidez. É importante lembrar que, quando o INSS nega um pedido desses, ainda cabe uma análise na Justiça. Normalmente, ele, por exemplo, tem um problema ortopédico. Muitas das vezes, a pessoa vai lá e é analisada por um cardiologista. Não tem conhecimento técnico na doença dele. Na Justiça, é feita uma perícia com um especialista na doença dele. Então, a probabilidade de ser reconhecido esse direito é maior. Que documentos o seu Morcídio tem que separar? Nesse caso, ele deve ter que levar a identidade, CPF, comprovante de endereço, todos os laudos médicos que ele tem, exames, carteira de trabalho, se tiver carnês de contribuição também é interessante separar, e os requerimentos que ele fez junto ao INSS. Em relação à carteira de motorista, é comum o INSS oficiar o Detran quando a pessoa exerce atividade remunerada de motorista. No caso do seu Morcídio, como ele não pode trabalhar e nem recebe um benefício da Previdência Social, a retenção da CNH também pode ser questionada na Justiça. É uma questão que também ele pode analisar sobre as perdas e danos dele, que ele está deixando de exercer a atividade dele. Apesar de ter a incapacidade, o INSS não concedeu o benefício, ele tem esse outro impedimento de não poder exercer a atividade dele, porque está com a carteira apreendida. Aí ele pode mover uma ação também? Exatamente, contra o Detran, para ter essa carteira de volta. Inclusive, uma questão de danos também, né? Que deve ser analisado o caso dele, nesse sentido também. Olha, se você tem um caso que precisa de orientação jurídica, manda pra gente. O e-mail é conexãojusticatn@gmail.com e a página profissional da Marcele no Facebook é Marcele Autoero. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 28 de setembro. Justiça expulsa moradora de prédio por causa de briga com vizinhos. Na foto principal, Cruzeiro é penta da Copa do Brasil. As cidades que mais vão criar empregos na área de petróleo. Disputa milionária por lojas no novo aeroporto. Investigação revela que marido fez ameaças de morte à médica. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, estrelas de carinha de anjo em Vila Velha. Tecnologia cria mulher robô para o sexo. E no
no Sobre Rodas novo Polo a partir de 49 mil. Depois da bela voz do Jorge Bitti, manchetes boas do Jornal A Tribuna de hoje, Sensacionais, né? não é? Vamos com imagens ao vivo do trânsito em Vitória, na entrada da Terceira Ponte, ali perto da Praça do Papa. Olha, o trânsito está fluindo bem, não é isso? Na subida da ponte, ó, trânsito tranquilo. Aqui na principal também. Ótimo, Sol né? bonito, hein? Então tá, mantenham a calma aí na velocidade, queridos amigos motoristas. E o TN volta daqui a pouquinho com mais oportunidades de emprego. Agora, 12h31, nós voltamos. Rapidinho, não sai daí não. Até já, pessoal. Voltamos com vagas de emprego para você. Nesta quinta-feira, o Cine da Serra oferece mais de 100 vagas. São chances para serralheiro, vendedor, tem mais o quê? Atacadista, costureira, gerente de loja, auxiliar e também chefe de cozinha. Os interessados devem procurar o Pró Cidadão em Portal de Jacaraípe na Serra, Torino. Quero mandar um abraço também para o Felipe. Na semana passada eu falei que o Diego tinha casado, mas quem casou foi o Felipe. Felipe, me desculpa, eu acabei dando a sua esposa, ou fazendo sua esposa casar com seu irmão, tá? E o Diego é irmão do Felipe. Então quem casou foi o Felipe. E quero mandar um abraço também rapidinho aqui, lá pro pessoal de Argolas, na Chácara do Conde. O Zé Carlos é o Caliz Capixaba, a Dulcineia Vieira Caliz, a esposa, e a filha Laísa Milena Vieira Caliz. Obrigado pela audiência sempre. Tchau, pessoal. Amanhã eu tô de volta meio-dia, eu e George, né? Eu espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Isso aí, Torino. Vem aí Débora Moraes com a roupa à la primavera que chegou toda florida. Vai daí, Débora.